Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira e sobre crescimento profissional. E para isso eu convidei uma pessoa super especial, porque além dela ser uma executiva, é uma pessoa de grande destaque no nosso mercado. É um mercado que ainda tem predominância masculina na liderança das empresas. Então, a Kátia Bruna Baldan, que é a diretora-geral da Aeroméxico no Brasil, é um grande exemplo para outras mulheres do nosso setor, para jovens que estão ingressando no mercado e, além de tudo, é uma profissional extremamente competente, vai contar para a gente um pouco da trajetória dela. Ela está simplesmente há 10 anos à frente da Aeroméxico aqui no Brasil. Então ela tem 20 anos de empresa e 10 anos na liderança aqui no país. Então vocês imaginam como tem que ser resistente, resiliente, inteligente e manter-se sempre atualizado para se manter 10 anos nessa posição que requer um grande jogo de cintura, uma extrema pressão que ela recebe da matriz dela e, além de tudo, fazer a companhia aérea dar certo e crescer aqui no Brasil. Estou muito honrada de estar aqui, feliz também, porque é uma valorização do trabalho que a gente faz, então é muito bacana, estou muito contente. E contar um pouquinho para vocês, então, como eu comecei. Na verdade, eu comecei aos 15 anos trabalhando numa videolocadora. Isso não existe mais, é uma dessas profissões que a gente olha e fala, gente, isso existiu, como é que pode? As pessoas alugavam fita VHS, mas eu comecei ali aos 15 anos. Com 15 anos eu não tive festa, de 15 anos eu ganhei uma carteira profissional, minha mãe me botou para trabalhar. Que legal. Na época, pesou, minhas amigas todas indo para as festinhas e eu não tinha dinheiro para a festa, né? Eu não tinha dinheiro nem para o vestido de baile. Mas aquilo me ajudou demais, porque ali eu comecei a me auto-administrar. Né? Eu nunca tinha pego ônibus sozinha, nunca tinha cuidado do meu dinheiro. Eu queria tanto ter aquele dinheiro, depois eu não sabia comprar as coisas, porque eu não tinha noção do dinheiro, do que ficava bem em mim. Enfim, foi um super aprendizado, eu fiquei super feliz e foi ótimo. Porque ali eu aprendi várias técnicas de vendas e isso me ajudou bastante. Eu aprendi a gerenciar meu tempo, foi muito legal porque eu continuei estudando e criei bastante responsabilidade. Isso me serviu porque o grande sonho da minha vida era trabalhar em companhia aérea. Com 15 anos eu já sabia o que eu queria fazer. Mas você queria ser aeromoça? Não. Não, você queria trabalhar na companhia? Poderia ser uma aeromoça, só que não quer dizer... Eu queria estar naquele ambiente, tá? Certo. Se fosse ser uma aeromoça, ótimo, mas eu não tinha certeza se era isso que eu queria fazer. Eu queria estar lá dentro, eu queria viver aquele mundo que eu sonhava, que eu achava que era fantástico, que era glamuroso, mas depois que eu comecei, eu explico para vocês que não é bem assim. E eu com 15 anos eu pedia para o meu pai me levar para o aeroporto de Congonhas e eu ficava pedindo para as pessoas me darem emprego. Totalmente sem noção, mas eu achava que alguma coisa ia acontecer. Enfim, não aconteceu, eu fui fazendo outros trabalhos. Quando eu tinha 18 anos, eu consegui ingressar na Transbrasil, ingressei no call center. E lá, as meninas eu já tinha outra Kátia, já tinha Cris, porque meu nome é Kátia Cristina, e eu não consegui encaixar meu nome e tive que escolher um outro, e era um nome que eu achava lindo, que eu sempre achei Bruna lindo, e eu achava que eu ia colocar no meu filho o nome de Bruno ou Bruna. Não rolou, meu filho chama Fabrício. Marido não deixou. Não ia dar certo. E aí eu mudei de nome e comecei a trabalhar nesse call center, trabalhei nesse atendimento mais ou menos uns 2 anos. Depois, logo eu fui promovida para o controle de voo, né, para fazer limpeza nos voos, confirmar assento, não confirmar. Depois eu fui para controle de grupos. Foi muito bom ali, porque o que eu posso dizer para vocês que foi o meu estágio. Assim, embora eu era efetivada, eu vi o que era trabalhar de verdade. Então, ali, o que aconteceu? Depois que eu consegui o que eu queria, eu me desmotivei um pouquinho. Eu falei, gente, eu estou aqui perdida nesse call center, não tinha nada do glamour que eu achei, cadê as viagens que eu achei que eu fosse fazer, cadê aquelas mulheres lindas, maravilhosas que eu achei que trabalhavam nesse setor? E não tinha nada daquilo, tinha muita relação, muita responsabilidade, mas não tinha aquilo que eu imaginava que era trabalhar numa companhia aérea. E eu fui ficando desmotivada. Ali
meu início de carreira foi o que mais me desmotivou, porque não era nada daquilo que eu imaginava na minha cabeça. É que você tinha expectativa aqui Sim. E a realidade era aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, não posso ficar triste trabalhando aqui. Depois de 4 anos trabalhando na Transbrasil, eu tomei a decisão, acho que mais importante da minha vida. Eu pedi para sair, eu pedi demissão. Mas eu tinha um plano de ação. Isso que é bacana. A gente tem que ter uma historinha ali. Planejamento. Um planejamento. Eu saí de lá e na época existe esse guia, mas esse guia não é mais assim, ele é um guia Pan-Rotas. Nesse guia Pan-Rotas tinha todas as companhias aéreas. Eu não falava inglês, mas eu achava que eu me virava no espanhol. Peguei todas as companhias aéreas latinas e saí atrás de todas. Nessa época a gente entregava currículo pessoalmente. Sim. E me chamaram para trabalhar na Aeroperu. A Aeroperu não existe mais, mas eu trabalhei lá por 4 anos e foi fantástico. Eu entrei nessa empresa, entreguei meu currículo, ele gostou, tal. Cheguei lá, ele falou assim para mim, olha, eu gostei muito de você, mas eu não posso mentir para você, você só vai trabalhar aqui 1 mês. Dentro de mim eu falei assim, você que pensa. Determinada. De verdade, eu pensei isso mesmo e eu falei, não, ele está muito enganado, porque eu vou ficar trabalhando aqui. O que eu fiz? Eu falava mais ou menos espanhol, eu troquei todos os meus livros de italiano com um amigo meu que estava estudando espanhol. Nós trocamos, eu peguei os livros dele de espanhol e ele ficou com meus livros de italiano, porque ele estava numa história com a Itália também. Então nós trocamos os livros, eu comecei a estudar, em 1 mês eu estava falando espanhol. O que mais que eu fiz? Nesse dia que eu voltei para casa, gente, vocês vão dar risada, porque eu nasci em outra época, né? Eu sou de 71, tá? Eu cheguei em casa, peguei um atlas, fiz um mapa do Peru num papel vegetal, coloquei capital, todas as cidades mais próximas, estudei o que estava no litoral. No dia seguinte eu cheguei para trabalhar, eu já sabia todos os nomes das cidades. Uau. E aí isso me ajudou demais, porque já no primeiro atendimento eu já tirei onda, né? Comecei a atender e as pessoas pegaram e falaram assim, nossa, ela sabe onde fica Trujillo, ela sabe onde fica Arequipa, nossa, né? Um negócio que, né? Então todo mundo sabia eu sabia onde ficavam as coisas, tal, já tinha me localizado bem. E falando em espanhol. E comecei a falar espanhol. Um amigo meu me disse que eu tinha todo o jeito para trabalhar no comercial. Eu não sabia nem o que no comercial a gente fazia, porque na Transbrasil, como eu só ficava nesse call center, eu não tive contato com pessoas do comercial. Nessa empresa eu tive, porque era uma empresa menor, a gente acabava conhecendo toda a equipe. E eu falei, gente, não é que ele tinha razão, eu tenho um jeito para esse negócio aí do comercial. Na época a gente não tinha treinamento, então eu pedia para as pessoas que trabalhavam comigo para me ensinarem. Então um me ensinou a fazer cálculo tarifário, que na época quem sabia fazer cálculo tarifário era tipo um must. Que era o tarifeiro. Era o tarifeiro, e ganhava bem o tarifeiro, e eu comecei a aprender com um super tarifeiro que trabalhou na Varig, ele me ajudou bastante. Me ensinaram a fazer emissão de bilhete, eu comecei a atender na loja de uniforme, matei o meu desejo de usar uniforme, eu me descobri ali, eu falei, gente, era tudo que eu queria fazer. Aí sim eu falei assim, nossa, eu fui para a companhia aérea para fazer o que eu sei fazer agora, o que eu desejava, que era... Só para o pessoal entender, comercial você visitava as agências operadoras e consolidadoras, certo? Isso, certíssimo. Só que não nos tempos de hoje, porque hoje a gente vai fazer visita, a gente tem super relatórios que te entregam tudo. Naquela época, gente... Imagina, papel de pão. A gente descobriu o cliente também através desse guia, que era o guia Pan-Rotas. A gente chegava nesse cliente e não necessariamente ele tinha volume ou viagens para o Peru. A gente ia meio que no escuro, né? Ah, você vende o quê? O cara, eu vendo transporte terrestre, eu vendo ônibus. Não, desculpa, aqui o meu papo é outro. Mas a gente só conseguia descobrir depois de ir fazer a primeira visita, prospectar aquilo. Deu certo, não deu certo, riscou do guia e partia para uma outra. Sim. Hoje em dia, as minhas executivas de conta recebem todos os relatórios prontinhos, né? A gente tem Advance Booking, que são as reservas futuras, a gente tem as vendas do BSP, a gente tem prognóstico, a gente tem dashboard te indicando o caminho que você tem que seguir. E é importante uma pessoa comercial passar pelo operacional. Eu acho. Pessoalmente acho. Para mim fez um super diferencial. Né? Para mim foi muito bacana isso. E até hoje eu trago isso muito para mim, assim. E até quando eu vou contratar alguém, eu acabo dando preferência para quem já teve alguma experiência operacional. Porque eu acho que essa pessoa já catimbou, sabe? Já teve que percorrer alguns caminhos e eu acho que é bacana, no meu ponto de vista. É muito do que a gente pensa. Se deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas, Com né? certeza.
Então, assim, o que eu posso dar de dica até agora é aquilo que eu falei. Você muitas vezes... Já deu várias. Ah, já? Já, nossa, não, continua, tá ótimo. Se a gente não sabe, né, para o que a gente quer, pelo menos a gente tem que saber o que a gente não quer, né? Eu sabia o que eu não queria e também sabia o que eu queria. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, uma coisa que a gente tem que valorizar o ambiente que a gente está. Ou seja, eu não estava feliz na Transbrasil, mas eu pude captar várias coisas, aprender várias coisas. Na Aeroperu também aprendi demais. Depois de 4 anos que eu trabalhei na Aeroperu, eu também pedi para sair, mas foi por uma outra situação, uma situação financeira. Eu queria receber o meu dinheiro. E você tocou num ponto importante tirar o melhor do ambiente, mesmo que não seja o melhor ambiente para você. Sim. Porque hoje minha percepção é que as novas gerações, qualquer coisinha que eles estão insatisfeitos, não, eu já quero procurar outro emprego. E é importante você ter essa resiliência, você ter essa capacidade de suportar a pressão, suportar quando o ambiente não está tão bom, contanto que ele não faça mal para a sua saúde, mas não é na primeira dificuldade que você já vai desistir e vai para outra. Eu tenho na Aeroméxico, eu tenho meninas que estão comigo, acho que a mais nova tem 5 anos, que está comigo. Eu também tenho muito dessa coisa de tentar passar isso para as pessoas que trabalham comigo, de ter paciência, de entender que isso é uma situação que muitas vezes é passageiro, que você tem que... Não tenho nada contra para quem sai também e resolveu sair, mas eu acho que talvez quem pule muito de um emprego para outro, talvez não consiga tirar o melhor. Isso. A minha opinião, né? Deixa eu fazer uma pergunta bem interessante. Você que é a líder da Aeroméxico aqui no Brasil, quando você pega um currículo para contratar alguém, o que você olha? Ai, meu Deus do céu. Porque às vezes tem aqueles currículos muito longos e a gente não tem tempo de ler. Você tem uma ideia? Olha, se for para um estagiário, eu vou lá para o fundo e vejo o que ele já fez, sabe? Assim, já tento ver o que ele fez. Pode até ter sido alguma coisa de voluntariado, alguma coisa assim. Eu gosto de alguém que traz alguma experiência. Tá? Porque não quer dizer que tem que ser uma empresa, tem que ter sido uma empresa séria, uma coisa remunerada, nada disso, porque é uma pessoa que está começando, né? Mas eu sempre procuro ver o que a pessoa já fez, porque você está pegando uma pessoa que já tem... É que eu comecei cedo, né? A pessoa está com 18 anos, não teve interesse em nada, aquilo me incomoda um pouquinho, entendeu? Você fala assim, não, eu ajudei na igreja. Não, a pessoa se incomodou e foi fazer alguma coisa. Então eu já vou lá no fundo e vejo o que essa pessoa fez. Dica importante, hein? E lógico, durante a entrevista eu cavuco até descobrir alguma coisa, se eu vejo que realmente aquela pessoa é a primeira coisinha, não fez nada, saiu de casa, a primeira vez que está vendo um emprego, juro que não vai ser a primeira pessoa que vai brilhar os meus olhos, tá? Sim. Agora, já para quem tem um cargo de executivo de contas, tudo, como o nosso mercado é pequeno, eu não vou muito pelo currículo, muito sinceramente. Eu vou muito pelo tato, de conversar, de bater papo, o que você visita, qual cliente, onde você foi, me conta um case teu de sucesso, que empresa você fechou um acordo, esse tipo de coisa que eu converso bastante, ali dá para sentir bem. E me fala 2 pessoas que te inspiraram nesse trajeto. Eu tenho 2 pessoas maravilhosas. Assim, tem uma pessoa que ela começou minha amiga, nós trabalhamos juntos na Aeroperu, nós éramos colegas, nós 2 éramos executivas de conta, o nome dela é Gabriela Cavalheiro. Ela é incrível, hoje ela é uma super diretora da Universal Studios aqui no Brasil. Sim. Ela começou minha amiga, depois na Aeroméxico ela foi minha chefe quando eu ingressei, ela era chefe de vendas e ela é sensacional. Ela tem até hoje eu lembro das coisas que ela me disse lá atrás sendo minha amiga, ela nem era minha chefe. Quando ela foi minha chefe, ela continuou me ensinando, lógico. Né? Ela tem uma doçura ao ensinar, eu sou mais dura, sabe? Eu quando eu não estou tão satisfeita, a pessoa descobre rapidinho. Ela não, ela dá uma volta linda e eu queria ser como ela, mas... Classuda. Sim, classuda e sabe te ensinar e sabe te guiar. Ela te guia, ela é muito boa. É uma líder autêntica. Uma líder autêntica. E tem uma outra pessoa que me inspirou muito e me inspira até hoje, chama-se Lilian Zanon. Ela é dona de um receptivo, chama-se Até Travel, fica em Cancún. Ela também se tornou uma grande amiga minha. Eu falo até que ela é uma das minhas melhores amigas, amo ela de paixão. Ela trabalha muito seriamente, ela já teve vários altos e baixos. E ela sabe... Sobreviveu, porque o mercado mexicano e o brasileiro são muito instáveis, né? E ela também, ela soube fazer o nome dela, sabe? Assim, quando a gente fala em Lilian Zanon lá no México,
as pessoas conhecem e por mais assim, que o mercado não esteja bem, ela fez um nome que é respeitado, né? Sim. Então isso eu admiro muito nela. E também o jeito que ela trata o cliente. É genuíno quando a gente vê nela dizendo, eu pus o cliente em primeiro lugar. Ela põe de verdade, porque às vezes a gente põe isso em discurso, a gente tenta aplicar e às vezes a gente não consegue. E ela põe isso, o cliente em primeiro lugar. Até hoje, às vezes eu estou meio atrapalhada, falo, Helena, eu estou precisando de uma ajuda, o que eu faço? Quando eu vejo, ela me situou de uma tal forma que eu falo, gente, que vergonha, por que eu não pensei nisso antes, sabe? É uma pessoa inspirada. Isso, ela é inspiradora. Ela é muito boa. E falando de mercado da Aeroméxico, acho que você pode abrir até um certo ponto, né? Porque tem informações confidenciais, mas o corporativo é o maior mercado para vocês? O corporativo é o maior mercado. A gente tem a fortuna, né, porque isso é sorte, né, porque o México e o Brasil têm muitos negócios entre si. Então, assim, a gente tem as montadoras, a gente tem muitos bancos, muitos laboratórios. Então, tudo isso faz com que os dois destinos se conectem muito com respeito não só ao lazer, mas também ao turismo. Então, no final, a gente acaba ganhando muito, porque a gente não é só lazer e não é só corporativo. Então, o mix de produto acaba ajudando muito a rota. Né? Então isso para mim foi uma fortuna, porque eu consigo fazer grupos, consigo direcionar grupos de incentivo, consigo fazer coisas para o corporativo e para o lazer, então a gente acaba atendendo todos os segmentos. Perfeito. E dentro do corporativo, eventos e incentivos deve ter uma participação bem relevante, né? Eu acho assim, já foi até maior, eu acho até que a Aeroméxico acabou limitando um pouco a quantidade de lugar, porque antes a gente enchia quase um avião de grupo de incentivo, né? Hoje em dia, assim, o pessoal de revenue, eles acabam equilibrando um pouco mais. Então, hoje em dia, a gente não leva aqueles grupos enormes, que eu adorava. Eu era uma que, por exemplo, eu ia dar embarque nos grupos. Eu amava chegar no aeroporto e ver a alegria das pessoas sendo premiadas. Eu sempre fiz muito isso. Isso eu faço até hoje. Até hoje eu dou algum embarque em clientes estratégicos. Não é só da época que eu era executiva. Eu aprendi fazendo isso quando era executiva de contas e isso eu faço até hoje. E faço até para dar o exemplo para as minhas meninas, né? Eu falo minhas meninas é porque hoje eu tenho 5 executivas de contas, são todas mulheres. Meninas da Bruna. Então são minhas meninas, então eu faço até muito para dar o exemplo. Então é cliente estratégico, eu vou lá e dou embarque. Assim, é uma pessoa que eu quero que a pessoa se sinta prestigiada, tudo, e a gente faz isso. A gente tem o costume de fazer isso. Bruna, eu acho que quando você recebeu o convite para ser a Managing Director no Brasil, deve ter sido um choque, ao mesmo tempo que você, claramente, você é uma pessoa que trabalha com plano de ação, com planejamento, então você fez por merecer, você fez para chegar lá. Mas também quando vem a notícia, a gente fica surpreso, e mais ainda quando assume a posição, né? Você pode falar um pouquinho? Lógico. Eu assumi essa posição quando a Gabriela, que era essa minha gerente, ela foi para trabalhar na Aeroméxico nos Estados Unidos. Ela recebeu uma super promoção, foi convidada a trabalhar na Aeroméxico nos Estados Unidos e abriu essa vaga. Quando abriu essa... Até então eu nunca tinha me metido nisso, porque ela era minha chefe, admirada, e eu não queria o lugar dela, eu queria mais era continuar como a gente estava mesmo. Mas quando surgiu essa chance, eu realmente me coloquei numa posição, olha, eu estou aqui, eu quero e quero muito, e acho que eu tenho capacidade para isso. E aí eu fui testada, houve uma outra pessoa que concorreu comigo, e fiquei muito feliz por ter sido escolhida. Foi muito bom, mas ao mesmo tempo a notícia é uma delícia. Você vai saber que você ganha mais, que vendedora adora ganhar mais, né? A gente fica super motivado quando sabe que vai ter outra cenourinha, outras coisas para fazer. Eu fiquei super animada com isso. Porém, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque liderar aquelas pessoas que eram seus pares não é tão simples assim. Então, o que aconteceu? Eu tinha dificuldade de cobrar, eu tinha dificuldade de achar que eu merecia estar ali. Era complicado para mim, porque eu falava, por que eu fui escolhida e eles não? Como é que eles estão me enxergando agora? Será que eles estão achando que eu sou uma metida, que agora eu estou mandando neles? Então, o problema não estava nem tanto neles, o problema estava mais em mim. Aceitar. Aceitar. E aí,
uma coisa boa é que a gente tem que se cercar de boas pessoas. Eu sempre tive bons amigos e uma amiga minha falou, você tem que procurar um psicólogo. Eu falava, gente, mas não é um psicólogo que eu tenho que ir atrás, né? Não é um trauma. Não é nada, eu estou resolvida, né? O meu problema é aqui, é uma coisa pontual. É daqui para frente. E aí eu ouvi falar que existia um coach. Eu fui buscar esse coach, eu dei a maior sorte do mundo que o coach, além de ser coach, era um bom coach, ele era mexicano. Então, para mim, isso foi ótimo, porque resolvi 2 problemas de uma vez só. Ele me ajudou a me posicionar, ele me ajudou a entender o que eu tinha que fazer, ele me ajudou a criar situações onde eu incluía aquelas pessoas juntos, que aquelas pessoas queriam o quê? Elas queriam fazer parte também daquilo, né? Então, assim, muitos me apoiaram naquele momento que eu estava fazendo a seleção, então foi bacana que eu troquei com eles, tudo, e aos poucos foi melhorando essa minha relação com essas pessoas. E também me ajudou a entender um pouco da cultura mexicana. Tudo deles envolve muita paixão, então às vezes você vai dizer um não, ou vai dizer uma coisa que não está legal, ele absorve de um jeito diferente do nosso. O mexicano é muito intenso, né? Muito intenso. E eu fui aprendendo com ele como lidar com isso. Então, assim, funciona super bem, eu estou com eles há 20 anos, mas a gente precisa ter essa atenção, porque não dá para falar com o meu diretor aqui do Brasil de um jeito, com o meu diretor, que é o meu diretor da América do Sul de um jeito, e com o meu diretor do México do mesmo jeito. Sim. Ele recebe de uma forma totalmente diferente, né? Então a gente tem que ter cuidados, inclusive com os clientes também, né? A gente tem que ter vários cuidados, porque o prazo um entende de um jeito, e prazo é um só, mas cada um entende de uma forma, é muito verdade, louco, é muito louco. É a perspectiva do outro, sim, né? Sim, mas a gente tem que saber colocar o sapato, aquela história que a gente escuta muito, mas a gente precisa se colocar no lugar para entender e precisa ter paciência também, porque você às vezes está acelerado, você precisa entregar alguma coisa, e se você bater de frente e querer impor o seu jeito, não vai dar certo. Nada com imposição funciona. E para a gente finalizar, o que você deixaria de dica para um jovem profissional, um estudante, ou às vezes uma pessoa que está querendo se reinventar? Porque você, por estar tanto tempo na Aeroméxico, 10 anos como diretora-geral, com certeza você teve que se reinventar muito para continuar motivada. Sim. O que você sugere? Por exemplo, eu quando entrei na na Aeroméxico, era uma empresa estatal. Então, era uma outra perspectiva, as pessoas trabalhavam de uma forma. Alguns anos depois, ela se tornou uma empresa com acionistas e, a partir daí, para mim, ficou mais gostoso. Algumas pessoas detestavam, porque mudou, não sei o quê. Para mim, foi ótimo. Eu sempre me adapto muito mais fácil às mudanças. Lógico, dói um pouquinho? Dói, dependendo da mudança, dói. Mas eu acho que quem tem um espírito muito de vendas gosta dessa coisa de cobrança. Voltando para a história das dicas, eu acho que... Posso voltar até um pouquinho atrás e não falar só desse jovem que está indo buscar emprego? Acho que a gente tem que falar até dos pais. É o que eu acho. Porque, assim, eu vejo que a geração de hoje, eu vejo pelos estagiários que eu vou entrevistar, eles chegam, assim, tão despreparadinhos porque a família não soube colocá-los numa situação que não seja de hóspede. A gente vê essa turminha que está em casa, eles são hóspede, eles têm tudo na mão, os pais fazem tudo, entregam tudo. Eu entendo eles, porque eu sou de uma geração, do pai e mãe, bravos, autoritários, a gente não tinha voz, a gente não podia falar o que a gente pensava, a gente tinha até medo de falar o que pensava, e minha mãe não precisava nem mandar eu calar a boca, ela só dava uma olhada para mim, dava uma fulminada, Sim, entendeu? Silêncio na hora. Essa geração, a gente não quis fazer a mesma coisa com os nossos filhos e deixou eles mais relaxadinhos, mas só que não pode deixar tanto, porque essa turma ficou muito devagarzinha, né? Então, assim, a gente vê que precisa os pais também empurrarem um pouquinho essas crianças. Faz bem, né? Deixa essa criança um pouco mais solta, correr um pouquinho de risco, um risco controlado, para que quando chegar nesse momento da entrevista, essa pessoa não está tão perdidona. Eu acho assim, eu fui lá no Atlas, olhar o que tinha no Peru, né? Hoje a gente tem internet, que é uma maravilha, então a gente consegue fazer vários cursos online, a gente consegue estudar muito, tudo através da internet, então nada que... você pode ir para uma entrevista muito mais preparado do que eu fui, por exemplo, né? Eu fui só com o meu Atlas, mas você, além de ver o mapa, você pode ver milhões de outras coisas, né? Então, tire proveito da situação, né? Às vezes a gente perde tempo, eu também sou uma que às vezes perco tempo, às vezes a gente fica um final de semana maratonando no Netflix, tantas outras coisas que a gente podia fazer. Não que a gente não tenha que curtir. Sim. Eu fui uma pessoa que soube curtir a vida.
Eu trabalho até hoje muito, mas eu sempre aproveitei. Então eu ia para o Peru, eu curtia, para Cusco, Machu Picchu, eu fiz tudo o que tinha que fazer. O México eu conheço de ponta cabeça. O Brasil eu conheci muito quando eu estava na Transbrasil. Então eu sempre soube aproveitar. Mas antes de aproveitar, a gente tem que fazer uma liçãozinha de casa. E é isso que essa turma precisa fazer, uma liçãozinha de casa que eu tenho certeza que vai dar certo. Perfeito, nossa. Obrigado por ter falado isso, porque é o que eu penso também, mas é melhor o entrevistado falar. Que bacana. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Espero ter sido útil. Te receber, com certeza. Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Valeu.